Hoje nós vamos falar sobre o sono e eu perguntei aqui... Ai, que delícia! A Adriana falou que já tá friozinho também. Eu perguntei aqui pra vocês se vocês dormem bem, dormem mal, dormem pouco, têm insônia, se já tomaram algum medicamento que induz ao sono. Se quiserem me contar também por que tomaram esse medicamento, né? A Michelle, a tia Mili também falaram que tomaram melatonina. Entrou uma ligação aqui e aí pausou o vídeo. Vamos começar de novo. A melatonina é um hormônio que nós produzimos de forma natural, né? E é o hormônio que nos induz ao sono. E a gente deve tomar melatonina quando a gente faz os exames e verifica que a gente tá com esse hormônio em deficiência no nosso organismo, né? Mas, na prática, ao menor ou quando chegamos a um extremo, né, de falta de sono ou dificuldade para dormir, a gente barganha a melatonina. Vocês duas moram nos Estados Unidos, aí a melatonina é permitido. Já que no Brasil a melatonina ela é comercializada, ela é manipulada, assim, mas ela tem aí algumas restrições da Anvisa, né? Justamente porque é outra conversa, a indústria farmacêutica, mas né, algo que a gente pratica aqui é incentivar as boas práticas de sono para melhorar a produção natural da melatonina. Oi, Thaís. Oi, Patrícia. Oi, Ana Paula. Que legal que vocês estão aqui. Me mandem as dúvidas de vocês, participem. Eu tenho muita vontade que essas lives se tornem rodas de conversa, sabe? Não um monólogo que eu fico aqui fazendo palestrinha. Mas vocês participem, né? Deem aí as suas observações, os seus comentários, tirem as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em poder saná-las, né? Ou procurar, de certa forma, uma resposta. Daniel, que legal. Bom, como eu estava falando da melatonina, ela é um hormônio que a gente produz naturalmente no corpo. Ao longo da vida, né? A gente vai tendo déficit de melatonina. Então, a gente pode até observar que os idosos dormem menos, né? Dormem muito cedo, acordam muito cedo. Na verdade, essa prática de dormir cedo e acordar cedo é fabulosa, mas eles têm uma deficiência de melatonina que fazem com que eles durmam menos tempo. Né? A melatonina é o nosso indutor de sono. E ela serve, sim, como um coadjuvante na falta de sono, né? Mas a minha ideia aqui é perguntar como é que tá o sono de vocês, porque normalmente a gente não pratica a higiene do sono, né? A Max colocou aqui, se tomar muito melatonina, o corpo pode parar de produzir. Não, mas tomando ele não para de produzir por você tomar a melatonina, mas ele na verdade deixa o teu corpo mais preguiçoso, como todo medicamento que você acaba colocando ali, né? O teu corpo ele tem uma produção natural, Max. Ele manda pro teu cérebro a mensagem de que, ok, eu tô com o corpo com a melatonina suficiente. Quando você para de tomar melatonina, o teu corpo vai sentir esse déficit, ele vai fazer mais esforço para produzir a melatonina. Ele vai demorar mais tempo para regenerar aquela produção de melatonina. Mas não que ele pare porque você está tomando a melatonina. Ele vai entender que você está com melatonina. O problema é que a gente nunca sabe qual é a nossa deficiência e se a gente realmente está com deficiência. Então, por exemplo, aqui, a Timile falou, eu tomei melatonina 25 miligramas. Será que era exatamente essa dose que precisava ser tomada? Eu já tomei a melatonina e é assim, tomei a melatonina de 5 miligramas, que é super baixa. Pra mim foi uma cacetada. Me largou dormindo, eu dormi muito pesado, né? Eu tive pesadelo, eu acordei no outro dia, parecia com ressaca, sabe? Com o corpo pesado. Então isso me mostrou o quê? Que mesmo 5 miligramas pra mim era um excesso, né? Eu, claro, trabalho muito de madrugada, então, assim, queria, de alguma maneira, repor aquele sono. Contando um pouquinho, né, da minha experiência, eu trabalho como comissária de bordo também, como a grande maioria de vocês sabem. Os meus voos, na grande maioria, são voos durante a noite, então eu acabo quebrando o meu círculo circadiano. E também fazia a faculdade. Como eu moro numa outra cidade, eu moro em Mogi das Cruzes e fazia faculdade em São Paulo, eu saía daqui 5 da manhã. Às vezes fazia estágio em São Paulo até às 6 horas da tarde, chegava em Mogi 8 da noite. Fazia relatórios, estudava, eu dormi 1 para acordar às 4.
Então, 3 horas de sono não é o sono suficiente para restabelecer uma pessoa da forma integral que ela precisa, né? Então, eu ganhei muito peso, eu tinha déficit de atenção, déficit de foco, a perda de memória. E isso tudo é para exemplificar para vocês o quanto o prejuízo, né, de sono, a privação do sono nos faz mal nos aspectos cognitivos. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Oi, Su. Oi, Hack, Igor. Deixa eu ver. Thaís perguntou aqui se deixar o quarto bem escurinho ajuda a dormir. Sim, é o que nós devemos fazer, né? Estamos trabalhando com vontade de dormir mais cedo, mas o que acontece? Nesse momento, principalmente, né, que a gente tá vivendo aí sem rotina, apesar de eu já ter pedido para vocês tentarem fazer uma rotina para que a gente tenha mais qualidade nos nossos dias, né, com intervalos de sono. Quando nós fizemos a live da rotina, eu falei da importância da gente ter horários para dormir, né? Não tendo uma rigidez de horário, mas ter um tempo limite para ficar acordado, né? E um limite para ficar na cama também. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico, um ritmo. Oi, Gustavo. E quando começa a anoitecer, o nosso corpo entende que é o momento de descansar, né? Nós temos um instinto animal, oi, Gabi. Nós temos um instinto animal e como natureza perfeita, que é o nosso corpo, uma máquina perfeita, né? Ele diz, opa, né, tá reduzindo a luz, não é mais hora de caçar, agora é hora de descansar. Então, ele começa a produzir a melatonina pela falta da luz do dia, né? À noite, o escuro, ele induz a produção de melatonina. Então, dormir no quarto escuro é o que nós devemos fazer. Sabe aqueles LEDs da TV, do ar-condicionado, dos aparelhos eletrônicos que ficam ligados? Sabe aquela luzinha bem pequenininha que parece que não clareia nada? Aquela claridade ali é terrível. Fora, né, ficar com a televisão ligada. Não devemos nunca, nem luz, nem TV, nem nada ligado no ambiente. Quando começa a escurecer, o ideal é que a gente vai escurecendo também os ambientes dentro da nossa casa, vai reduzindo a luminosidade, vai diminuindo as telas, né? Computador, celular, televisão, aquele excesso de informações também, que também já sugeri que vocês busquem informações durante a noite, mas às vezes é de noite que acontecem as lives, às vezes é de noite que a gente quer assistir um filminho, né? Quer fazer um jantar também, então não dormir pesado tá ligado? A gente não deixar toda a nossa energia ali consumindo a nossa digestão, né? E sim tá focado nessa produção de melatonina que vai nos regular. A melatonina, ela induz ao sono, que é para o corpo poder trabalhar de forma coerente, né? Ele estabelece aí um ritmo, ele equilibra todas as toxinas, os nossos excessos, ele regula a excreção de hormônio. Então, é nesse momento que todo esse equilíbrio aí, toda essa limpeza que o nosso organismo é feito para fazer normalmente, naturalmente, né? A gente fala também em detox. Nosso fígado, nosso rim, ele é feito para isso, para fazer um detox natural. E só que ele trabalha neste momento noturno. E quando a gente não faz essa prática de dormir à noite, eu tenho ouvido falar muito aí de trocar o dia pela noite, acontece que a gente entra em deficiência de melatonina, a gente começa a dormir mal, a gente começa a dormir pouco, ou a gente começa a trocar o dia pela noite, durante o dia dormir demais. E o sono noturno, ele não repõe o sono da noite, né? Deixa eu ver que tem bastante mensaginha, né? Quero interagir com vocês, então deixa eu dar uma lidinha aqui, deixa eu subir, peraí. Já te respondi, né, Thaís, que deixar o quarto escuro é o que a gente deve fazer. Mais escuro. Durmo apenas 4 horas. Olha, a Hack colocou aqui. Hack, se eu dormir 4 horas bem dormidas, ininterruptas, conseguir dormir pesado, eu acordo bem. Mas eu sinto mais sonolência durante o dia. Então, eu acredito que não seja um sono restaurador pra mim. Me diz aí, se dormindo 4 horas tu te sente ok durante o dia, não sente sonolência? A Michelle colocou, eu comecei a tomar quando parei de amamentar. Ela já não ficava mais acordando 1000 vezes na noite, mas eu sim. Aí passava o dia com sono e muito mau humor. Eu sinto bastante isso, assim, porque a Michelle tem 2 filhos pequenos, né? E aí ela conta a experiência dela de ter parado de tomar melatonina, começado a tomar melatonina quando a bebê parou de acordar tantas vezes. Porque o bebê começa a dormir depois de um tempo. Só que a gente acaba entrando
naquele ritmo preocupado, né? E a gente acaba despertando pra ver como tá o bebê, sem querer. O sono fica mais leve, sim, porque a gente tá sempre em alerta. Então, a gente usa aí a melatonina como um indutor, muitas vezes, pra tentar relaxar, né? Mas são duas coisas, assim, porque daí me fala aqui também que acordava 1000 vezes durante a noite e passava o dia com sono ou com muito mau humor. Mas e aí, tomando a melatonina durante o dia pra ti é normal, Michele? Não tanto faz, assim, tipo, tu não sente nada depois durante o dia? Ó, assim, a tia Mili falou que 5 miligramas não era nada. Mas pra mim era arrebatador. 3 miligramas, ok. Mas 5 já é muito. A Dari falou que também toma um remedinho pra dormir. Ó, a Michelle fala que a Sophie tomou até os 6 anos de idade, de ordens médicas, porque ela não dormia. Foi de 1 ano até os 6 meses. A gente estudando mais a respeito do sono, principalmente porque eu tenho um bebê de 8 meses, né? Acontece muito depois aí dos 6 meses, 7 meses, a angústia da separação nas crianças. E elas entram em algumas fases de terrores noturnos, né? Então o sono é agitado. Isso pode ser, né? Uma hipótese. Não digo que fosse o caso dela, mas é uma hipótese, né? Dessas crianças sofrerem mais essa angústia de separação. Então elas se dão conta que elas não fazem mais parte do corpo da mãe. Então na hora de dormir elas sentem a necessidade de, mesmo estando junto com a mãe na cama, né, de estar cada vez mais perto. É uma angústia mesmo, é algo que é incontrolável e é inconsciente. Então o sono se torna muito leve, muito agitado. E aí, às vezes, a melatonina, né, infantil, uma dose baixa, ela se torna também um coadjuvante. Mas é como tu colocou aqui, teve um acompanhamento médico para isso, né? A gente não deve automedicar a criança, se automedicar e muito menos as crianças. A Jamile falou que hoje, graças a Deus, ela não precisa mais, não recomenda. Lembrando que também está em acompanhamento médico. Então, é fundamental isso, né? Porque por mais que a melatonina seja um medicamento natural, é algo químico sendo introduzido no nosso corpo, como eu falei. Ela também manda uma mensagem para o nosso cérebro de como se ele estivesse produzindo aquilo e ele não está. E depois, quando a gente parar de tomar, ele tem que fazer o dobro do esforço para voltar a produzir. Daniel colocou aqui, eu tenho hábitos de leitura nesse período, fico com leitura até mais tarde. Isso atrapalha o sono, apesar dos horários, tenho dormido bem. Normalmente eu ler deitada, pra mim é melhor sonífero. Mas é aquilo, o quanto é tarde, né? Esse hábito da leitura é muito bom, mas o quanto é tarde, até mais tarde que horas? Porque assim, se de repente tu vai conseguir dormir lá pelas 10, 11 horas, mas dorme aí até as 6, 7 horas da manhã, tu consegue fazer um período bom de sono de quase 8 horas, né? Então, ok. E dormiu no período em que ainda temos a noite, né? O período escuro da noite. Então, eu acredito que se te vale, não tem problema. O que eu não aconselho é dormir 1 da manhã, 2 da manhã, e aí acordar 10 horas da noite, porque a maior parte praticamente do teu sono, das 4 até as 10 horas da manhã, foi num período claro. E aí o teu círculo circadiano foi cortado, né? Foi interrompido. Jamile colocou assim, recomendo difusor com óleo essencial de lavanda, coisa maravilhosa, desligar tudo, celular, TV, super concordo, Jamile, até ia dizer pra vocês aqui como uma diquinha, né, sabe esses borrifadores que a gente compra em lojinhas aí de limpeza, agora a gente tá usando bastante pra borrifar álcool por tudo, né, compra um borrifadorzinho pequeno, coloca aí umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, como a tia Mili mesmo sugeriu, e borrifa no quarto, na cama, né? Ele ajuda o cheirinho da lavanda, ele também, a gente é sentidos, né? E o nosso olfato, ele também manda uma mensagem, quando ele sente o cheirinho da lavanda, uma mensagem de relaxamento. Então, é muito bom também, é um tranquilizador, né? E relaxante aí para essa indução do sono, para uma qualidade de sono, e isso faz parte da higiene do sono, né? Desligar tudo, reduzir iluminação, reduzir todos os estímulos, e que for para estimular, que seja um bom estimulante. Então, às vezes um óleo essencial, um cheirinho gostoso, né? Às vezes aqueles travesseirinhos com ervas também é super bacana. A Thaís deu um cheirinho desses pro Miguel, foi super gostoso. A Mitty também, né? Os travesseirinhos de ervas que a gente usava até pras cólicas. Também aquele cheirinho quando ele é quente, né? São normalmente uns travesseirinhos que a gente coloca na barriga do bebê. Dentro ele vem várias ervinhas, aí a gente esquenta às vezes no micro.
e coloca na barriguinha para cólica, mas ele também, quando ele, né, ele desperta esses aromas das ervas, né, ele também induz a um relaxamento, isso também faz diminuir as cólicas, mas para um indutor de sono fantástico. A Raquel colocou aqui, a Michi colocou aqui normal, que ela não tem esse efeito rebote da melatonina durante o dia. Então, ótimo, né? Super valeu. A Raquel colocou herança da aviação. Eu aproveito muito o dia e à noite durmo normalmente, quase no amanhecer. Ainda me sinto bem, mas logo, a longo prazo creio que faça mal. É aquilo que eu falei, a longo prazo a gente já tem uma diminuição normal da melatonina, né? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado nessa questão de, eu durmo bem agora, tá tudo bem. Eu durmo pouco, mas eu tô bem no outro dia. Mas a gente deve observar isso, né? Às vezes a gente força a barra com algumas coisas e aí forçar essa barra para dormir à noite é o que a gente deveria fazer. Porque a longo prazo, sim, né? A gente acaba sentindo essa redução não só da melatonina, mas quando a gente não tem essa prática de dormir a noite toda, como eu falei para vocês, a gente interrompe o nosso ciclo circadiano, que é quando o nosso corpo precisa restabelecer, nos autorregular. A longo prazo a gente vai tendo aí também deficiência desses hormônios que não foram regulados nesse período. A gente vai tendo deficiência de cognição, então a perda de foco, a deficiência de memória, perda de atenção, tudo isso, todos esses aspectos cognitivos, eles são comprometidos pela falta desse sono na noite. Você dormir durante o dia, mas que você vai lá e durma 8 horas, e a gente sente bastante isso na aviação, né? A gente faz os descansos trocados muitas vezes, eles não repõem, né? O ciclo circadiano também tem estudos que comprovam que ele é um dos alteradores, como eu falei, hormonais, né? Então, os déficits da tireoide, por exemplo, são advindos também desse déficit de sono. Eu tive câncer de tireoide, então também acho que foi muito atrelado a isso, né? Por dormir pouco, por dormir mal, né? Mal que eu digo em horários que não eram devidos. Eu sempre sou muito mais noturna, eu funciono melhor, eu gosto de fazer as coisas no silêncio, então eu prefiro estudar à noite, eu prefiro ler à noite, prefiro, né? Até quando eu tô pensando em conteúdo, eu prefiro, o meu pensamento parece que mesmo cansada do dia, eu acho que eu produzo melhor à noite. Mas é o horário que a gente precisa dormir. A gente não tem que produzir nada. E muitas vezes, né, cada um tem um ritmo, um reloginho. Tem gente que funciona melhor de forma matutino, de manhã, e acaba aí trocando um pouquinho esses horários que não nos faz bem. Deixa eu ver o que a Michelle colocou. Uma coisa que percebi com a quarentena é que eu não me adianta dormir cedo e acordar muito cedo. Mesmo dormindo 8 horas à noite, para eu realmente ficar bem, tenho que ir mais tarde para a cama e acordar mais tarde. Mesmo tendo 8 horas de sono. É muito importante que a gente, na verdade, né, o dormir cedo, como eu falei, o nosso relógio biológico ele vai pedir que a gente vá para a cama na hora que começa a anoitecer e que a gente saia da cama na hora que começa a clarear o dia. Se a gente for aí buscar as medicinas tradicionais, orientais, a Ayurveda, por exemplo, ela também nos fala disso. Só que cada organismo, ele age diferente. Eu sempre falo aqui, a gente é subjetivo, né? Cada um é único e cada um vai reagir de uma forma. O ideal seria que todos fôssemos dormir nesse período em que está noturno, né? Sem luz do dia. E aí dentro desse período, que vai praticamente das 6 da tarde, né? Às 6 da manhã, normalmente, né? Nos nossos países aqui do Ocidente, principalmente, né? Que os horários são assim. Então, a gente deve dormir nesse período. E não digo, daí dormir 12 horas, mas de repente dormir 8, 6 horas, que vão te restabelecer, você vai ver aí nesse período o melhor horário. Só lembrando que se você for dormir 2 da manhã e acordar às 6, você vai ter tido um sono de 4 horas e provavelmente não vai ter tido o tempo de você entrar em sono REM às vezes que você precisa. E o que é o sono REM? Sabe aquele sono profundo em que demora normalmente, aí depois que você deita para dormir, uns 90 minutos para você entrar no primeiro ciclo de sono REM. E o sono REM é um sono profundo, né? Em que você vai entrar em ciclos também, em períodos. Normalmente, para a gente restabelecer todo o nosso organismo, a gente precisa entrar aí em uns 4 ciclos. Lembrando que ele acontece a cada 90 minutos, dura em média uns 20 minutinhos. Então, imagina,
4 vezes 20, ele vai ter aí 80 minutos, nem 1 hora para restabelecer tudo que a gente precisa. E ele tem, entre esses 20 minutos de sono REM, 90 para entrar no novo ciclo. Então, se você não dá aí pelo menos 4 horas, 5 horas, 6 horas para você dormir, talvez você não consiga fazer os ciclos que o teu organismo precisa. Normalmente, se você vai dormir 4 horas, você não vai entrar 4 vezes em ciclo de sono REM, pensando que cada hora tem 60 minutos. Então, a gente precisa aí entender que o nosso corpo tem ciclos a cumprir, né? E respeitar isso. A longo prazo, como a Raquel falou, que, né, vai sofrer as consequências talvez de não dormir, tomara que não, mas a longo prazo a gente vê aí alguns efeitos rebotes de problemas hormonais, como eu já falei, e sintomas bastante ansiosos, irritabilidade, apatia, tristeza. A gente confunde muito isso com a depressão. A insônia, né, ou o excesso de sono na depressão é um sintoma, né? Não é que isso vai te levar à depressão, tá? Mas ela pode aparecer aí como um sintoma para as pessoas que estão mais deprimidas. Por isso que, claro, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. E assim, a gente tô falando aqui para vocês que não tenham problemas patológicos, né? Não tenham uma doença já estabelecida em que o sono, o déficit de sono é simplesmente um sintoma. Estamos conversando aqui de pessoas que não tenham aí ainda nenhum problema de saúde e que a gente não cuidar do sono pode ser uma consequência ruim, né? E aí nos levar, então, a uma patologia. A Michelle colocou aqui sobre a percepção dela na quarentena. O que eu noto muito da questão da quarentena é essa falta de rotina, sabe, Michi? Das pessoas não conseguirem colocar um horário, por exemplo. Ela tá me dizendo assim, não, eu prefiro dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. E claro, eu também não consigo dormir super cedo. Até conseguia antes, quando eu tava sem tantos projetos, sem tantas coisas para estudar, tava curtindo só a minha maternidade também, e tava muito sozinha com o Miguel, então eu cansava muito mais e acabava indo dormir mais cedo. Mas hoje, tendo 1000 coisas para fazer, né, acaba também que mesmo às vezes a gente querendo, né, para quem tem uma rotina com filhos, mesmo às vezes a gente querendo dormir mais cedo, a gente precisa produzir, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, né? Tem outras pessoas agora em casa também que dependem da gente. Então, acaba... E a gente talvez às vezes não tem esse horário de trabalhar fora, então, para organizar uma rotina de sono, a gente vai deixando para depois, não põe isso como uma prioridade, né? O importante, como eu falei, é que a gente tenha essas horas regulares, né? Extensas aí, acho que de no mínimo umas 6 horas, para que a gente possa completar alguns ciclos de sono REM e restabelecer o nosso organismo. E quando essa rotina não é feita como uma prioridade, né? Quando a gente não põe o sono aí como uma prioridade, nossos limites de horas acordados, né? Acaba que a gente tem prejuízo, sim, né? E aí, às vezes, no outro dia a gente acorda irritado, não sabe por quê, né? Ou, eu fui dormir 4 da manhã, acordei às 10h30, e aí já não tá mais naquele horário de tomar o café, eu já vou pular direto pro almoço, e perdi a manhã, e de tarde já não fiz muita coisa. Também leva a outras consequências, dependendo do ritmo de cada um, mas a procrastinação também, né? A gente se auto-sabotar em outros aspectos da vida, aí já não vou fazer o exercício porque, poxa, eu tô com o corpo pesado, né? Tem pessoas que reclamam até de dor de cabeça por ficar muito tempo na cama, mas não é o ficar na cama que causa, né? Talvez o excesso de ficar deitado, sim, né? Mas é essa desregulação do sono em horários que o teu corpo não compreende que é para ele dormir. Você vai estar sonolento pelo cansaço durante o dia, né? De você não ter feito aquela regulação durante a noite, mas não porque o teu corpo está produzindo melatonina durante o dia te induzindo ao sono. Você está indo dormir por cansaço. A Timmy colocou aqui que é horrível essa sensação de não dormir o suficiente. E assim, quando a gente tá passando aí por preocupações, por exemplo, a gente tá num momento em que a gente tá vivendo uma angústia muito grande, né? De não saber o que vai acontecer, o medo com o futuro, né? Muitas informações, muita coisa ruim acontecendo, muitas vidas que a gente tá perdendo, preocupação com a família toda, com a gente mesmo. Então, tudo isso, normalmente, a gente vai pra cama e fica pensando, né? Ou digerindo aquele dia que, de repente, não foi tão bom. Ou que aconteceu alguma coisa muito legal e aí a gente ficou super excitado, né? Então, a gente vai ainda deitar com aquela adrenalina lá em cima. E a adrenalina, ela é um inibidor da melatonina, porque ela nos acelera, nos estimula. Então,
Aí a gente deita no travesseiro e pensa, aí agora eu vou pensar sobre tudo, né? O travesseiro é o melhor amigo. Só que não é assim. Ele é o melhor amigo pra você ir lá e entregar tudo pra ele. Tipo, faz tua parte aí, né? Eu falo muito pro Miguel, fecha o olhinho, deixa o corpo fazer o que ele tem que fazer. E é mais ou menos isso, tipo, fecha o olho e esquece. Esquece. Já falei da meditação aqui, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, deixa o pensamento passar. Não fica inventariando o teu dia, pensando como foi, como não foi, nem planejando o dia seguinte. Deixa pra fazer isso quando tu acordar. Acorda, faz uma meditação. Na hora de escovar o dente, tu mentaliza tudo que tem que fazer naquele dia e organiza o teu dia. Mas na hora de ir dormir, a gente estimular ele com pensamentos, né, com preocupações, vai nos deixar ainda com mais dificuldade para esse sono. Eu sei que nem tudo a gente consegue controlar, né? Quando a gente tá com uma ansiedade também aflorada, dizer assim, pare de pensar, não se preocupe, é clichê, né? Quando a gente tá falando aí de uma situação em que a gente não deve buscar um controle, na verdade, né? Mas que nem sempre é fácil e nem sempre sozinho a gente consegue. Por isso que a gente precisa, né, buscar ajuda quando há uma crise de ansiedade mais exacerbada aí. E, mais uma vez, digo para vocês não confundirem, né, o que é uma irritabilidade, uma agitação com a ansiedade. A preocupação todos temos e devemos ter até nesse momento, mas cuidado para não confundir e potencializar as coisas, né. Isso também faz bem para a nossa saúde mental aí, para nossas qualidades das boas práticas, seja de sono, né, de convivência. Deixa eu ver o que mais que foi posto aqui. Danilo colocou aí quantos aspectos cognitivos a privação do sono influencia. Danilo fez o TCC dele sobre privação do sono, né? Então a gente tá craque aí no assunto. E como eu falei, os aspectos cognitivos do sono, cognitivos é a questão cerebral, os nossos pensamentos, como é que eles podem ser influenciados, né, por essa privação do sono. Principalmente a questão da atenção, do foco e da memória, né? O sistema límbico e pré-frontal, ele é diretamente influenciado com a falta de sono, porque é nessas horas do sono que a gente se organiza, né? Vocês já devem ter tido pesadelos. Quem não teve, eu adoro interpretações, né? Sempre peço para que puxem para a realidade de vocês. E já pensou assim, quando você viu uma aranha? Eu morro de medo de aranha. Bastou eu ver uma aranha para saber que se eu fiquei, né, com aquela sensação ruim, eu vou sonhar com a aranha de noite. E porque a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro, ela fica ali no nosso inconsciente, né? A gente às vezes acha que nem interferiu, que nem pegou. E aí de noite, nosso cérebro, nesse sono REM, que é um sono mais profundo, ele vem formando imagens na nossa mente, né? Muitas vezes desorganizados, muitas vezes sem nexo e muitas vezes bizarras. Mas aí eu peço, traz pra tua realidade, né? O que tu viu, o que tu ouviu. E porque o nosso cérebro ele também tem as memórias reais e as memórias falsas. Então, às vezes, tem coisas que são gatilhos nos nossos medos, por exemplo, que nos formam memórias falsas. E isso não só dormindo, tá? Isso principalmente na nossa primeira infância. Mas no sono, quando a gente fala em sonhos, né? A nossa cognição, ela também é atrapalhada por isso, né? Ter pesadelos também diz de como a gente passou o nosso dia. Então, buscar ter tranquilidade nos nossos dias, focados, com atenção, né, produzindo boas memórias, isso tem a ver aí como é que a gente está levando o nosso dia a dia e como é que a gente está fazendo esse período de sono. A falta de sono, a privação, pessoas que dormem muito poucos, aí como a gente já teve o relato aqui, de dormir 3, 4 horas, de dormir na madrugada, né, dormir nos períodos diurnos, né, com a claridade, vai tendo essa falta de foco, vai tendo prejuízos de atenção. Eu já li algumas coisas a respeito do Alzheimer, né? Sobre a calcificação da glândula pineal, que é o que causa o Alzheimer, por exemplo, que é uma das características, né, da potencialidade do Alzheimer, esse tipo de calcificação. Ao longo prazo, né, a falta de sono também, ela tá ligada a isso, ela também vai ser, como diz, ela também pode ser prejudicada, né? A glândula pineal é como outra glândula, também excreta hormônio, e ela também tem esse prejuízo pela privação do sono, e aí, então pode nos trazer doenças aí, como o Alzheimer, como depressões, como tristeza, como ansiedade, né? Sintomas desse tipo.
Deixa eu ver o que a Michelle colocou. Ficar ao ar livre pra mim tem sido ótimo. Parece que o ar puro deixa a gente cansada e dorme bem melhor. E, claro, o ar puro, melhor coisa do mundo, né? Oxigena. Mas o que tu tem feito ao ar livre? Não para quieta, né? Tá mexendo aqui, mexendo ali, e aí tu tá oxigenando. E oxigenando com ar puro. Então, o momento que tu, mesmo que tu não faça um exercício físico, tu tá fazendo um exercício funcional. Eu vou arrumar o meu pátio, eu vou brincar com as crianças no parquinho, eu vou correr, eu vou, sei lá, tomar um sol. Isso tudo acaba oxigenando o teu cérebro, né? E fazê-lo dormir melhor. Né? Não é só o cansaço físico que te leva a dormir, que com certeza. Então, a hora que tu tá cansado, teu cérebro se exercitou, oxigenou, e aí dá aquela sensação boa naquele primeiro momento, teu corpo vai sentir, e quando tu vai dormir, o teu corpo pensa, poxa, agora ela vai deixar eu fazer o que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar em cima desse cansaço, mas ele tá oxigenado, então ele vai trabalhar muito melhor. Então, a gente tá, com certeza, a gente ir ao ar livre, poder fazer um exercício físico, isso tudo ajuda, né? A dormir melhor, a se sentir melhor. A tia Mari falou que concordou, disse isso mesmo, nossa mente fica a mil, né? A tia Silmara colocou, o uso de celular ajuda também a dormir mais tarde. Que eu já falei da importância da gente desligar, né? E assim, é uma prática difícil, né? Hoje em dia, porque eu não sei vocês, mas tô falando aqui pra vocês como se eu falasse pra mim mesma, né? Vamos mudar, vamos melhorar, porque a gente deitou ali, lembrou de uma coisinha, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí deitou ali, tem que colocar despertar. Lembrou. E aí, a gente hoje tem tudo no celular, né? Todas as informações, Google, tudo. Aquele anuncinho de notificação, gente, deleta aquilo. Tem, em alguns telefones tem até o privacidade, eu acho que é que você ativa para que num período de tempo você coloca ali os horários, né? Para que ele não fique clicando, aparecendo as notificações. Porque, como eu falei para vocês, aquela luzinha do celular que fica piscando quando chega a notificação na madrugada, tá mandando luminosidade. Porque você tá de olho fechado, mas pode ver quando você vai pro sol que você não enxerga vermelhinho, né? O teu olho tá ali, você não fecha a tua íris, né? Continua entrando iluminação ali. E a iluminação, ela assim como vitamina D também, a gente processa muito, né, pelas mucosas, né, o olho, né, então ele acaba absorvendo tudo isso. Deixa eu ver o que a Suelen colocou. Isso o yoga me ajudou muito, a deixar os pensamentos irem, porque realmente é a hora de deitar que se consegue parar para pensar nas coisas do dia. Mas não devemos fazer isso, não devemos pensar nas coisas do dia na hora de deitar. Devemos fazer isso na hora que acordar no outro dia, tá, Su? Mas, realmente, assim, o yoga, ele vai acabar te fazendo também esse mesmo exercício, né, de ir ao ar livre e respirar. Ele também te traz um exercício que principalmente preconiza a respiração e vai oxigenando as tuas células, né, te induzindo ao sono. A gente aprende muita coisa realmente no yoga, respirar, dormir, relaxar, respeitar o nosso corpo. Por isso que eu venho falando para vocês aqui nas lives, né? O meu intuito é esse, na verdade. Eu tenho buscado cada vez mais um propósito para estar aqui. E eu acho que é isso, a gente buscar autoconhecimento, sabe? Eu venho fazendo essa prática pessoalmente, né? Profissionalmente também. Mas eu acho que a gente se autoconhecer, né? E se observar, porque às vezes a gente tá fazendo coisas erradas, né? Não digo erradas, mas disfuncionais, desnecessárias, né, cometendo alguns excessos em que a gente não se dá conta, seja no celular, seja, às vezes a gente vai fazer um jantarzinho gostoso durante a noite, come demais, e aí toda a energia do nosso corpo tá ali para fazer a digestão na hora que a gente deita, e não para regular o que ele precisa regular. Então, entende por que a gente fala da questão da comida pesada? O nosso corpo, de fato, não sabe que horas é, né? Ele não sabe que horas é, mas ele entende tudo pela luminosidade do dia. A gente tem um ritmo biológico, a gente tem um reloginho dentro da gente, porque a gente é uma máquina perfeita. Então, quando a gente, né, deita para dormir, ele entende, eu preciso agora regular. Só que como é que eu vou regular se eu tenho ali um monte de comida para digerir? Ele precisa estar limpo para regular o que ele, né, leve para regular o que ele precisa regular. Então, por isso que a nossa cabeça não tem que estar agitada pensando tudo o que aconteceu durante o dia, nem pensando nos problemas, nem o que será amanhã, nem o que será do futuro, porque senão também nossa energia vai estar no cérebro para funcionar e gerir tudo aquilo que está ali dentro. Então, é o momento de
tentar esvaziar a mente, como a gente faz no yoga, respirar, né? Praticar uma respiração para dormir legalzinho e deixar esse corpo mais leve para ele fazer o que ele tem que fazer. Deixa eu descer mais aqui as mensagens. André colocou que a alimentação também precisa cuidar, comer coisas mais leves antes de dormir. Foi o que eu acabei de dizer, André, que bom que tu concorda, e é bem isso. Exercícios físicos e alimentação saudável, o Tia Miri colocou aqui, ajuda muito. Não só o sono, mas tudo na vida. Verdade. Eu acho que não precisa ser um atleta e nem pensar na questão do exercício físico, na questão só estética. É importante para nossa autoestima, a estética, com certeza, mas principalmente por essa questão da qualidade de vida, né? Da gente entender que nós somos seres integrados, né? Corpo, mente, coração. No momento em que a gente deita no travesseiro, como eu já falei, ele é um bom melhor amigo. Mas pra gente também entregar pra ele todos esses sentimentos, sabe? Às vezes a gente passa raiva durante o dia, às vezes a gente passa medo, e muitas vezes a gente não reconhece esses sentimentos. O que eu tenho ouvido assim, hoje eu senti ansiedade, hoje eu senti ansiedade, hoje eu senti tristeza. Mas as pessoas não reconhecem assim, o que é raiva, o que é medo, o que é compaixão, o que é dó, pena, o que é alegria, o que é contentamento, o que é gratidão. Sabe, são sentimentos simples, a gente fala, mas assim, a gente para pra pensar quando a gente tá sentindo isso e o que é de fato isso, a gente generaliza muito. Aí fiquei triste, fiquei feliz, triste, fiquei feliz, fiquei triste, fiquei feliz. Não, eu fiquei angustiado, eu fiquei com raiva, eu fiquei apático. Aconteceu uma coisa, eu simplesmente não dei bola. Fiquei ali, inerte. Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente tá inerte, deixando a vida passar, deixando as coisas acontecerem sem reação. Sabe? E é importante a gente sentir raiva, tristeza, tudo isso. E só que não ficar pensando nisso de uma forma ruminativa antes de dormir. Né? Então a gente se autoconhecer, saber que a gente sente tudo isso é importantíssimo. Eu acho que esse é o momento. Acho que gosto muito de falar sobre energias, né? Acho que tudo isso é tudo interligado mesmo. E pensar que nesse momento talvez a gente está tendo aí uma oportunidade de Deus, do universo, sei lá, de quem vocês acreditarem, mas para exatamente se autoconhecer, né? E dessa forma também conhecer como é que vocês dormem, como é que vocês se convivem com outras pessoas, como é que vocês se comportam diante de situações, como é que vocês pensam diante de situações, de outras pessoas, né? De tudo isso que está acontecendo, porque também a gente está em vários grupos de WhatsApp. As pessoas vão lá e cada um põe a sua opinião sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente ainda nem teve tempo de digerir a informação para ter uma opinião própria e entra na vibe aí do que a maioria tá falando. E é normal, comportamento de massa, desde que o mundo é assim que a gente se comporta. Mas talvez não seja o momento de parar e pensar assim, não, mas o que eu realmente penso sobre isso? O que realmente isso interfere na minha vida e das pessoas que eu amo? Porque a gente tem que pensar no todo e no coletivo, com certeza. A gente vive numa sociedade. Mas quem realmente importa pra você, quem realmente tá do teu lado, como é que isso tudo tá afetando? Porque a gente às vezes tem também mania de querer abraçar o coletivo e esquecer quem tá dentro da casa da gente. E nesse momento a gente tá convivendo com a família, né? E quem na hora da bronca é quem tá do nosso lado. Esse é outro assunto, tá? Não vamos destoar, senão vou filosofar, vou fazer palestrinha aqui sobre outra vibe. Mas pensem nisso. Deixa eu ver o que a Michelle colocou aqui. Pior que o dia que fiquei mais cansada, eu passei sentada completamente contemplando o verde. Fiz nada, geralmente não paro e nesses dias canso menos. Ter prazer também, né? Às vezes a gente pensa, não fiz nada, contemplei o verde. Isso é muito. Isso é fazer muito, mas principalmente fazer muito pra tua cabeça, fazer muito pro teu coração, sabe? Tá feliz de poder olhar pro teu pátio verde, né? Não tem coisa mais gratificante quando é tu quem cuida do pátio, é uma recompensa, né? Então, é fazer muito. A gente às vezes também se cobra demais a fazer algo extraordinário, a produzir o tempo inteiro. E aí, então, às vezes, quando a gente para, a gente pensa, eu não fiz nada. E aí, às vezes, o que a gente precisa é parar pra ver o quanto a gente faz muito, né? E quanto o nosso nada é muito pro universo. A gente é a natureza. A gente não faz parte dela, a gente é. Tu simplesmente te viu, talvez, englobada naquele verde, né? Pertencendo àquilo tudo. E isso não tem melhor sensação de bem-estar. Deixa eu ver o que o Igor colocou aqui.
Que maravilha. O Igor, eu tô aqui limpando meu banheiro, te prestigiando, gente. Eu tenho feito isso direto, Igor. Porque não quero perder os conteúdos de pessoas que eu sigo e que eu gosto muito de ouvir, né? E aí eu vou deixar o telefone ligado e vou fazendo aqui, cuidando do filho, amamentando, fazendo comida, limpando, escrevendo. Legal, muito legal. Eu acho que é bacana a questão das lives, dos podcasts hoje também, porque a gente pode deixar ali ligado, né? Os e-books que a gente deixa lidos, né? Os podcasts de livros, a gente vai escutando, né? A gente vai parar o que a gente está fazendo. Claro que a atenção plena é muito interessante, mas de alguma forma tu tá prestando atenção, aí algumas coisas talvez façam sentido e é bacana a gente não perder, né? Suelen colocou aqui que engraçado, comer muito à noite me dá pesadelo. Porque o teu corpo tá ali digerindo o que tu comeu, né? E o teu cérebro tá tentando se equilibrar. Então ele vai te mandar mensagens perturbadas, né? Seja porque tu passou um dia perturbado, conturbado por em algum momento, seja porque ele tá perdendo energia na tua digestão e não no que ele precisa regular, né, no teu cérebro e na tua consciência, e seja ela consciência mental, seja ela consciência corporal. Então, os pesadelos muitas vezes se fazem por isso, atrelados aos medos, claro, mas comer muito à noite acaba nos deixando aí tendo um sono descompensado. Tia Silmara colocou aqui, trabalhar o autoconhecimento é um trabalho diário e árduo. Como todas as boas práticas, né? O nosso cérebro ele é muito protetor e se deixar, ele nos deixa sentado em cima do sofá esperando a vida acontecer. Né? O único alerta é para defesa ou o ataque, né? Esperando. Então, não para pensar, não para se movimentar, mas isso é o nosso cérebro. Só que a gente é integrado, nosso corpo também precisa da gente. E a gente precisa de boas práticas para que o corpo funcione bem. Então, é um exercício, sim, que demanda esforço, sim. Não é fácil, como eu falei, tudo que eu tô falando para vocês, eu tento usar para que eu também exercite isso, né? Eu acho que eu sou um ser humano, né? E a gente se valer aí de formar uma rede de apoio pra gente se incentivar, se cuidar, faz parte também, e eu acho que torna menos árdua essa tarefa de se exercitar, sabe? É tão legal quando, por exemplo, eu tinha o Snapchat há muitos anos atrás, e a gente formava alguns videozinhos lá, e aí eu fiz uma época uma dieta, e eu postava tudo que eu comia lá. E aí eu tinha pouca gente que tava lá junto comigo, muita gente não tinha o Snapchat, mas eu tinha uma redezinha de meninas que, tipo, também cuidavam da saúde, faziam dieta. E era muito legal, porque daí a gente trocava essas fotos do que a gente estava comendo, a gente se incentivava, quando uma perdia 1 quilo, ou entrava numa roupa que fazia muito tempo, que não entrava, todo mundo vibrava junto, sabe? E essa questão de mudança de hábito, quando todos fazem essa mudança, um incentiva o outro, se torna mais fácil, se motiva, né? Então, eu venho aqui não só para dizer para vocês fazerem, mas para vocês fazerem, me cobrarem que eu faça também. E assim a gente ir se apoiando, né? Não na cobrança do julgamento, mas dizer, vamos lá, vamos junto. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos agora dormir legal, vamos agora se cuidar, né? Para que a gente possa aí mudar os nossos hábitos e sair dessa melhor. Acho que sair de tudo isso que a gente está passando e voltar à normalidade. E essa normalidade não ser algo tão satisfatório, né? Talvez a gente estivesse infeliz, talvez o que a gente estivesse passando aí antes estivesse insuficiente, e agora a gente está tendo esse momento de parar para pensar, e basta se organizar, né? O que eu sei que é bastante difícil, também venho nessa batalha aí de um exercício, de uma prática diária de organização, né? De nos reinventarmos, de nos reconhecermos, de autoconhecermos. Tudo isso são práticas que demandam aí muito esforço e autocuidado. A gente tende muito a abraçar o problema do outro, a cuidar do outro, mas quando é pra gente acolher nós mesmos, a gente acha que é egoísmo, e bem pelo contrário. Ontem mesmo ainda falei para um paciente, a gente só vai amar o outro a partir do momento em que a gente se amar. Minha mãe também me dizia muito isso, né? São ensinamentos que a gente leva isso pra vida. Então, a gente cuidar pra estar bem, pra cuidar do outro. A minha profissão como comissária de bordo fala disso. Se eu não cuidar da minha segurança, eu não tenho como cuidar da segurança do outro. Então, eu acho que tudo começa em casa, e esse em casa que eu falo é nós mesmos, é dentro da gente, né? Dentro do nosso templo, do nosso coração.
Deixa eu ver aqui o que tem mais de mensagem, que tá quase dando 1 hora, eu quero deixar essa live salva pelo menos até amanhã. Danilo colocou aqui, aquele soninho depois do almoço faz bem? Teria um tempo ideal para aquele cochilo para não acordar lento e perdido? Eu acho que faz bem, sim, se teu corpo demanda. Lembrando que aquele soninho depois do almoço a gente sente porque a gente está fazendo a digestão, né? Nosso corpo ele tem um déficit de energia, de oxigênio cerebral, então nos induz ao sono, assim como o álcool, né, faz isso no cérebro. E porque ele está lá fazendo a digestão. Então ele nos leva a essa sonolência pós-almoço, principalmente também quando a gente não teve uma boa noite de sono. Ele é legal fazer sim, se o teu corpo tá pedindo para descansar, mas ele não deve passar de meia hora. É que nem a soneca dos bebês, né? A gente tem visto aí nosso filho dormir sonequinhas de 20, 30 minutos durante o dia. Esse é o ideal das sonecas durante o dia, tá? É só para dar uma relaxada no corpo. Suelen parabenizou a pergunta do Danilo. Muito legal ter vocês participando. Cognitivo Psi aqui, concordamos. Muito bom. Rafaela, que bom. Muito feliz de ter vocês aqui comigo também. A Kátia, muito bom. Gente, vai dar 1 hora que a gente tá falando aqui. Eu falando pra caramba. Mas agradeço muito a participação, as perguntas, a interação. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, como eu já falei, repito, isso me acrescenta como pessoa, me engrandece e me motiva como profissional e eu acho que conhecimento, a gente conversar, a gente discutir assuntos que estão aí, fazem parte da nossa vida e muitas vezes podem fazer sentido para você de alguma forma. Se não fizer, pensa que para outra pessoa pode fazer. Nós somos diferentes, cada um é atingido e influenciado de uma forma, mas eu peço sempre que vocês compartilhem a ideia, compartilhem também o acesso ao cuidado psicoterápico, ao que eu me disponibilizo a fazer. Junto com o Igor aí, a gente está fazendo um suporte psicológico. Lembrando que o suporte não é uma psicoterapia, é um tratamento a longo prazo de forma gratuita. Mas o suporte, sim, é dado de forma gratuita, eu estou disponibilizando até 4 sessões, mas para que todos tenham esse cuidado, esse acolhimento nesse momento difícil. Mas também sou psicoterapeuta, né? Trabalho com isso e espero que vocês compartilhem aí com os amigos, com quem vocês acham que vocês estão precisando, se vocês estão precisando também desse cuidado, né? Observar mais de perto os conflitos de vocês, tentar melhorar, ressignificar algumas coisas, mudar um pensamento, né? Partir do aqui e agora para uma vida melhor. Saibam que vocês têm esse cuidado e podem contar, né, com esse auxílio, essas informações, às vezes a gente conversar um pouquinho, talvez, né, você aí mudar o hábito numa pequena coisa que seja, desligar o teu aparelho do quarto que fica ligado a noite inteira com aquele LEDzinho, que pode estar influenciando o teu sono, pode ser uma coisa pouca, pode ser nesse primeiro momento besteira, mas a longo prazo isso tudo traz uma qualidade de vida, de sono muito melhor para os teus dias, né? Não deixem de praticar a higiene do sono, que é diminuir os estímulos antes de dormir, desligar a TV, desligar tudo, consumir menos informações à noite, né? Comer coisas leves à noite também e fazer boas práticas, né? Todos os dias aí, se a gente melhorar um pouquinho, uma pequena coisa, né, a longo prazo, aí a gente tem resultados ótimos, melhora a nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, né? E tudo que a gente faz de bem pra gente, a gente acaba aí transcendendo pro outro. Então, nesses tempos que a gente fala muito do coletivo, de fazer bem ao próximo, comece consigo mesmo, né? Mudando pequenos hábitos, pequenas manias, pequenas inércias para fazer aí bem para você e para as pessoas que você ama, que você convive, né? E se você quer um mundo melhor, nada melhor do que começar pela tua própria mudança, teu autoconhecimento é fundamental. Estejam bem, contem comigo. Muitíssimo obrigada pela participação. Eu também adorei. Michi, Suelen, Amílio, Igor, minha mãe. Muito legal. Luiz, o chefe, a Kátia. Muito obrigada por todos vocês que participarem. Vou deixar a live salva aí por essas 24 horas. Vou fazer um dropzinho sobre o sono para deixar no feed. Compartilhem as informações. E estejam bem, contem comigo e qualquer coisa entre em contato. Vou ter o maior prazer em tentar ajudar vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.